E vamos lá, vamos falar sobre variáveis de manipulação, treinamento de força na tarde de hoje. Falar sobre variáveis de manipulação na musculação. A gente fala sobre treinamento de força, mas claro que a gente vai abordar a musculação. Então, olha só, da mesma forma que eu perguntei para vocês na quinta-feira à noite, né, há 2 dias atrás, às 21 horas, que eu perguntei para vocês sobre os princípios do treinamento e perguntei, tá, beleza, quando você ouve princípios do treino, o que você pensa? Eu pergunto para vocês hoje o seguinte, ó, quando vocês escutam a expressão, a frase variáveis de manipulação do treinamento de força ou variáveis de manipulação na musculação, o que vocês lembram? Qual é a primeira coisa que vocês lembram? O que vem à cabeça? Ou o que vocês acham que é importante a gente discutir? É importante a gente colocar aqui no quadro para a gente fazer esse bate-papo quando o assunto é variáveis de manipulação do treinamento de força. O que é isso? Vamos falar sobre, então, volume e intensidade. 2 variáveis, treinamento de força. Volume e intensidade. Eu acredito fortemente, aí é uma opinião minha, claro, tem embasamento científico, mas assim, é uma opinião até de experiência, tá? Volume e intensidade são as 2 variáveis mais polêmicas e mais discutidas. Vamos falar primeiro sobre volume. Por que vamos falar primeiro sobre volume? Volume. Por que essa palavra aqui, ela hoje está bastante em evidência? Porque a literatura já descobriu, e assim, já descobriu com bastante robustez científica, de que volume é a variável mais direta à hipertrofia. Não necessariamente a força motora, mas sim a hipertrofia muscular, ou seja, ao ganho de massa muscular, ao aumento da área de secção transversa. Isso sim. A força é discutível porque nós temos a intensidade. Sabe por que complica bastante essa palavra aqui? Porque nós temos o cálculo do volume total de treinamento. Cálculo de volume total de treinamento. Eu pretendo trazer para vocês uma aula só disso, dentro dessa disciplina, né? O cálculo do volume. Como é que se calcula o VTT? O que é o VTT? Volume total de treinamento. Beleza? Volume total de treinamento é uma relação entre o volume e a intensidade. Agora, quando a gente pensa o volume como estrutura básica de manipulação no treinamento de força, número de séries, volume, ok? Então, quando eu falo para você o seguinte, ó, 10 séries, 15 séries, 20 séries, 3 séries, 5 séries, qualquer número arbitrariamente falando de séries, o que é uma série? É um conjunto de repetições. Uma série, 2 séries, 3 séries, nada mais é do que volume no treinamento de força. Qual outra variável que nós podemos utilizar como volume na musculação? Número de repetições. Tempo sob tensão. Tempo sob tensão, número de séries e número de repetições são as principais subvariáveis do volume na musculação. Onde que eu quero chegar com vocês aí? Onde que eu quero chegar com vocês? Que qualquer coisa que você manipular nisto aqui, ou seja, qualquer coisa que você aumentar ou diminuir séries, aumentar ou diminuir repetições, aumentar ou diminuir o tempo sob tensão, você está manipulando o quê? Você está manipulando o volume. Tem também a quantidade de exercícios. A quantidade de exercícios, de tarefas a serem realizadas é volume. Volume de treino. Olha que legal, né? E sabe por que eu coloquei propositalmente isso aqui agora, neste momento? Porque volume refere-se à quantidade. Tudo aquilo que você pode contar, palpar e que está vinculado a tarefas a serem realizadas, a musculação mostra que isso é volume de treinamento. Se um aluno meu faz 3 séries, essas séries são compostas por 10 repetições, tudo bem? Então vamos estudar isso aqui. 3 séries de 10 repetições. Aqui eu tenho volume, aqui eu tenho volume. 3 séries, volume. 10 repetições, volume também. Só porque essas 10 repetições elas vão ser executadas com uma quantidade de peso.
com uma quilagem, que esta é a nomenclatura mais adequada. Não é carga, é quilagem ou peso. Tá, por que não carga? Porque carga de treino, isso a gente já discutiu na quinta-feira, né, à noite, né? E eu tenho vários vídeos no canal que eu mostro para vocês também. Carga de treino, galera, é qualquer elemento da composição da carga de treino. Volume, intensidade, frequência, densidade e complexidade. Então, aumentar ou diminuir a carga significa aumentar ou diminuir as séries, aumentar ou diminuir as repetições, aumentar ou diminuir o peso do exercício, aumentar ou diminuir o intervalo entre as séries, aumentar ou diminuir a quantidade de exercícios e assim por diante. Isso é mexer na carga de treino, isto é manipular a carga de treino. O volume total de treinamento, ele nada mais é do que você fazer esse cálculozinho aqui. Então vamos supor que você lá prescreveu para um aluno seu de 3 séries, 10 repetições com 20 quilos cada lado, tá? Para um supino reto com barra. Tudo bem? 20 quilos. Independentemente do nível do aluno, só para fins matemáticos de raciocínio. 3 vezes 10 vezes 20, eu tenho 600 quilogramas de volume total no supino nesse exercício. Para calcular o volume total de treino, aí eu vou fazer isso aqui em cada exercício, vou fazer isso em toda a sessão de treino e vou somar todos e aí sim eu chego no final para saber qual é o volume total da minha sessão de treino. Esse é o VTT. O VTT é séries vezes repetições vezes os pesos utilizados ou peso em um exercício. Então, olha só, para a gente desmitificar isso aqui, na verdade não é nem para desmitificar, né, galera? Isso aqui é treinamento esportivo básico, tá? Isso aqui é graduação básica mesmo. Me desculpe falar para vocês, isso aqui é uma coisa que eu ensinava na graduação. Por isso que eu estou criando essa escola. Então, olha só. O aluno faz 3... Presta atenção aqui, ó. O aluno faz 3 séries de 10 vezes 20 quilogramas num agachamento. Moacir, tá leve, tá ficando fácil, porque o aluno está se adaptando. Lembra que nós conversamos sobre os princípios do treinamento na quinta-feira? Princípio do ajuste. Ele está se ajustando. Então é óbvio que dependendo da condição do indivíduo, da frequência semanal, de como ele é estimulado, ele vai dizer para você, eu acho que esse peso aqui já está ficando fácil. O que que eu também fazia muito isso. O que que a gente faz costumeiramente? Pega esses 20 e aumenta para 22 ou para 25, vai lá e coloca um supinão com 25 quilos. E aí? Vocês acham, por exemplo, que isso é uma forma de aumentar o volume total? 3 séries de 10 com 20 é uma coisa, 3 séries de 10 com 25 é mais. Sim, claro, Pô, claro. Moacir, tá sacanagem comigo, né? Que essa pergunta é uma pergunta difícil. Sim, se eu fizer 3 vezes 10 vezes 25, é claro que eu vou aumentar o volume total de treino. Eu vou aumentar o volume total de treinamento em 20%, certo? Ou 25%? 25%. Então eu vou aumentar 25% de 600. 750 quilos. Aumentei o volume total de treino. Só porque eu aumentei por meio da quilagem. Eu aumentei o volume total de treino pela quilagem, pelo peso. Pela intensidade, que nós vamos discutir daqui a pouco sobre a intensidade. Eu aumentei pela intensidade. Ou seja, se eu aumentei o peso do exercício, poderia ser qualquer valor, eu escolhi 25 aqui. Se eu escolhi 25 arbitrariamente, de acordo com a condição do meu aluno, concorda comigo então que se eu aumentar uma série ou uma repetição, este valor aqui também vai aumentar. Não é verdade? Porque é o seguinte... 3 séries de 12 com os mesmos 20 quilos. Concorda comigo que também vai ter um aumento de volume total de treino? Por quê? Porque eu aumentei de 10 para 12. Antes eu aumentei de 20 para 25, agora eu aumentei de 10 para 12. Os dois vão promover um volume total de treino maior. Por quê? Porque a multiplicação vai dar um valor maior. Só porque este aqui eu aumentei o peso, a intensidade. Este aqui eu aumentei o volume, as repetições. Poderia ter aumentado o número de séries. Ou seja, existem possibilidades de você aumentar o volume total de treinamento não somente pelo peso,
mas também e prioritariamente, segundo as teorias do treinamento esportivo, pelo volume. Então, quando um aluno chega para você o seguinte, tá, ó, tá ficando leve esses 20 quilos. Então tá, beleza, faz 2 a mais então agora. A próxima série, ao invés de você fazer 10 repetições, faz 11. Faz 11, faz 11. Faz 11. Ou faz mais uma série então. Ao invés de fazer 3 de 10, faz uma quarta série. Aumenta o volume, que isso já vai resultar em uma tonelagem, uma quilagem ou um volume total de treinamento maior do que anteriormente. Claro, né, gente, que vai chegar um momento que você vai ter que aumentar o peso também. Mas por que é importante você dar um olhar para o volume? Para o volume antes da intensidade, porque a intensidade prejudica a qualidade do movimento. O volume dá quantidade de tarefas a serem realizadas, tudo bem? É apenas uma sugestão da literatura. Isso é importante que você observe com cautela, porque às vezes é mais interessante do ponto de vista de coordenação, de consciência corporal, de estimulação, de movimento em si, você fazer 3 de 12 com 20 do que fazer 3 de 10 com 25. Não que você não possa fazer esse 3 de 10 de 25, porque você precisa observar dinamicamente o que está acontecendo. Intensidade. Ah, intensidade. Maravilhosa intensidade. E aí, o que é parâmetro de intensidade na musculação? Peso. Peso, galera. Peso. Qual é a dificuldade de falar peso? Peso do exercício aqui, ó. Peso. Isso é intensidade. Isso é intensidade. Peso. Quilagem. Né? Quantos quilos tem aqui? Essa aqui tem 2 quilinhos. Isso é peso. Isso é intensidade. Isso é componente de carga. Isso compõe a carga, porque é o seguinte, ó. Eu estou aqui com este peso. Se eu faço esse movimento, ó, concêntrico e excêntrico, eu estou falando sobre tipo de ação muscular. Concêntrico, excêntrico com 2 kg de peso. O que é a velocidade de ação muscular? Ó, tum, tum, 1 segundo, 3 segundos de excêntrica. 1 segundo de concêntrica, 3 segundos de excêntrica. Isso é velocidade da ação muscular. A quantidade de repetições, volume de treino. Isso aqui é peso. Isso é quilagem. Beleza? Quilagem, peso. Isto é um componente de carga, assim como a velocidade da ação, assim como a quantidade de repetições. Tudo é carga. Tudo é carga. Por isso que aumentar a carga pode ser aumentar uma repetição, pode ser aumentar 2 repetições, pode ser aumentar 3 repetições, uma série, diminuir o intervalo, aumentar a velocidade da ação concêntrica e ou excêntrica e assim por diante. Beleza? Mas vamos falar sobre esse carinha aqui, peso, tá? Que é a carga relativa com a qual a musculatura se exercita. Aí podemos começar a falar de uma forma sobre percentual de RM, que foi aonde que surgiu a intensidade de carga. Porque é o seguinte, a carga, quando a gente fala carga, né, aumenta a carga, diminui a carga, mantém a carga. Quando a gente fala que carga não é somente o peso, a justificativa de quem está falando isso é porque, tá, beleza, eu estou falando intensidade de carga. Intensidade relativa à carga. Então, você tem que falar repetições de carga, séries de carga, frequência de carga, densidade de carga, complexidade de carga. Então, qualquer variável de carga, você tem que colocar carga no fim. Ora, por que uma coisa eu uso um critério e outra eu uso outro critério? Então, peso. Inclusive, a palavra é mais fácil de falar peso do que carga. Carga, inclusive, entra no regionalismo, né? Vai ter gente que fala carga, vai ter gente que fala carga, vai ter gente que fala carga. Então fala peso, acabou, peso. Qual é a dificuldade do profissional de educação física falar peso? Aumenta o peso, diminui o peso. Ou, como vocês falaram, aumenta a quilagem, diminui a quilagem. Qual é a dificuldade disso? Eu não vejo nenhuma dificuldade. Por quê? Se, por exemplo, tá? Vou colocar de novo aqui, ó. 4 séries de 12 com 30 quilos. Imaginem essa situação. E você tem um aluno que chega para você, presta bem atenção, tá? Isso é sério, isso é ciência, tá? Professor Moacir, esse exercício aqui, 4 séries de 12, agachamento, tá ficando fácil.
O que eu falo para o aluno costumeiramente? Aumenta a carga. Vocês falam isso também, eu sei que vocês falam isso. Por favor, sejam honestos, você fala isso. Aumenta a carga. Aumenta a carga, então. Aumenta a carga. Ah, aumenta a carga. Tá leve? Aumenta a carga. A gente fala assim. Eu sei que vocês falam assim. Eu falava muito isso. Hoje eu não falo mais. Por que você não fala mais isso, Moacir? Porque se eu falo para um aluno meu que é ligado no assunto, aumenta a carga, o que ele pode responder para mim? Tá, mas o professor Moacir, aumenta a carga aonde? Aumentar uma série? Aumentar uma repetição? Aumentar o peso? Diminuir o intervalo? Aumenta a carga aonde? Aí eu fico com cara de gol contra, sabe cara de gol contra assim? Não aumenta o peso. Ah, aumenta o peso, não aumenta a carga. Peso é componente da carga, mas concorda comigo que eu posso aumentar para 13? Aumentei a carga. Concorda comigo que eu posso aumentar para 5? Aumentei a carga. Concorda comigo que eu posso aumentar para 32? Sim, aumentei a carga, mas não é sinônimo exclusivo de carga o peso do exercício. Carga são todos os componentes que compõem a carga de treino: intensidade, volume, densidade, frequência e complexidade. Pronto? Se eu diminuir o intervalo, que era de 2 minutos, para 1 minuto, eu aumentei a carga de treino. Porque eu aumentei a densidade. Se eu aumentei a densidade, eu aumentei o estresse ocasionado naquele organismo. Isso aqui realmente às vezes causa confusão para quem está começando a estudar. Para quem já está estudando bastante tempo, já começou a perceber. Realmente, cara, aumenta a carga, qualquer coisa de aumento de carga, não é só o peso. E o cara fala assim, não, eu estou falando da intensidade de carga. Então você tem que falar volume de carga, complexidade de carga, densidade de carga e frequência de carga. Então tudo que é da carga, você tem que colocar carga no final da sua expressão, não seja hipócrita. A busca pela falha nos remete a repetições em reserva. Intervalo, frequência, é muito legal a gente discutir frequência também. Velocidade da ação muscular, também chamado como VAM. Intervalo entre as séries. Este é muito legal. Eu gosto muito de trabalhar com os intervalos. Por quê? Porque o intervalo, ele mexe diretamente no tempo da sessão, tá? Intervalos considerados curtos são aqueles que vão até menor ou igual a 60 segundos. Menor ou igual, até, né? Menor ou igual a 60 segundos. Então, tudo aquilo que vai até 60 segundos, 1 minutinho de intervalo, é considerado como curto, pela grande maioria dos autores. Pode ser que tenha algum autor que discorde? Pode, galera, não tem problema nenhum. Na verdade, deve discordar, porque é assim que a gente cresce, né? Intervalos médios, tá? Médios. Intervalos moderados, que são o que a gente mais utiliza, né? Num consenso geral, mas também nós temos muitos métodos que navegam aqui, mas os médios são aqueles que navegam ali entre 60 segundos, 60 segundinhos, tá? Até 120 segundinhos, 2 minutos. E os intervalos longos são aqueles que navegam ali para mais de 120 segundos, 3 minutos. Qual que é a diferença? Vamos lá. Energeticamente falando, bioenergeticamente falando. Intervalos curtos, acidose metabólica excessiva, recuperação parcial de ATP e pouca recuperação de ATP. Então, essa recuperação parcial de ATP, ela é pouca. Então, imagine o seguinte, tá? Para ficar mais claro, vamos imaginar o seguinte, ó, que você tem um tanque de combustível, tá? Um tanque de combustível. Sabe o tanque de combustível da sua moto, do seu carro, ou o carro do seu marido, da sua esposa, do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, enfim, um tanque de combustível, tá? Você tem 100% aqui no tanque. O que é, então, por exemplo, em termos de energia? Eu gosto de usar esse exemplo aqui porque a gasolina é uma energia, uma fonte energética só porque é uma energia física, né? Aqui o intervalo entre as séries permite uma energia que ela é molecular interna do nosso organismo, fisiológica. Então, o intervalo curto, ele permite isso aqui, ó, de recuperação da sua energia entre série e série. Dependendo do indivíduo,
Por isso, cara, por isso que é muito importante você saber o nível de treinamento do seu aluno. Porque um cara avançado, e aí quando eu digo cara, é homem ou mulher, tá, galera? Me desculpem aí, tá? Quando eu digo cara, é homem ou mulher. Quando o indivíduo ele é avançado, com 30 segundos de intervalo, ele recupera até aqui, ó. Agora, o iniciante, com 30 segundos de intervalo, não enche nem uma barrinha. Então, num consenso geral, intervalos de 30, 40, 50, 60 segundos vão preencher isso aqui no teu tanque de combustível, tá? Intervalos de 60, 120 segundos preenche isso aqui, mais ou menos, tá? Intervalos que vão de 2, 3 minutos para cima, teoricamente preenche tudo, que é a recuperação da adenosina trifosfato. Ou seja, a moeda energética, o qual a gente joga o tempo todo. Indivíduos que são avançados, eles tendem a encher a barrinha de energia entre os intervalos com muito mais propriedade do que comparado a indivíduos iniciantes. Se você dá 2 minutos de intervalo para o iniciante e para o avançado 1 minuto, é capaz do avançado recuperar melhor em 1 minuto do que o iniciante em 2. Por isso que o avançado ele não é somente diferente do iniciante pela sua capacidade de executar trabalho, mas sim pela capacidade de se recuperar dele. Ficou claro isso para vocês? Os intervalos entre as séries eles estão relacionados à densidade do treino. Quanto maior o intervalo, menor é a densidade, tá? Por quê? Porque é o seguinte, a densidade é o tempo sob tensão dividido pelo tempo da sessão. Então, por exemplo, se você tem na sua sessão de treino 4 exercícios para que o seu aluno execute. Um exemplo, tá, galera? 4 exercícios. Esses exercícios são feitos com 4 séries de 10 a 12 repetições. E essas repetições, elas sejam feitas com, por exemplo, uma repetição na reserva. O que significa uma repetição na reserva? Significa que o aluno faz 10, mas na verdade poderia fazer 11. Ou faz 12, mas poderia fazer 13. É a energiazinha que faltaria para ele acabar até a falha, mas na verdade ele não vai até a falha. E o intervalo entre as séries é de 2 minutos. Tudo bem até aí? Então imagine essa configuração. 4 exercícios, 10 a 12 repetições em 4 séries para cada um pouquinho antes da falha, e para todas as séries o aluno vai descansar 2 minutos. Tudo bem até aí? Tranquilo para pegar esse raciocínio para vocês entenderem a diferença que tem em relação à densidade. Ora, isso aqui vai me gerar um tempo de sessão, concorda comigo? Vai me gerar um tempo de sessão. Qual tempo de sessão vai ter tudo isso? 4 exercícios, 4 séries, 10 a 12, 2 minutos de intervalo. Vai me gerar um tempo de tensão, sei lá, meia hora, 40 minutos, 45 minutos. Aí cabe a você que é controlador de variáveis, você que é manipulador de variáveis, identificar isso. Mas concorda comigo, independentemente do tempo que for isto tudo aqui, concorda comigo que se tudo isso aqui, com 2 minutos de intervalo, durar 40 minutos, 40 minutos, quarentinha, tá? Não interessa se é exagerado, não é. Só imagina isso, tá? Só que eu vou lá e corto isso aqui pela metade, ó. E deixo 1 minuto. Cortei. Ao invés do aluno fazer 4 exercícios, 4 séries 10 a 12 com 2 minutos de intervalo, o meu aluno vai fazer tudo isso aqui, só que 1 minuto de intervalo. O que eu alterei? Eu alterei o tempo da sessão, certo? Porque vai demorar metade, no mínimo metade, né? Porque se antes era 2, deu 40, se eu botar 1, vai durar uns 20, 25 minutos. Então eu vou aumentar a densidade do treino. Por que eu vou aumentar a densidade? Porque eu reduzi o tempo da sessão. Se eu aumento o tempo sob tensão, ou reduzo o tempo da sessão, eu aumento a densidade. Aqui é uma operação matemática. Tá vendo como vocês precisam saber matemática? Tá vendo? Porque se eu aumento o tempo sob tensão ou diminuo o tempo da sessão, eu aumentei a densidade. Eu posso aumentar a densidade por um dos 2 parâmetros. Ou seja, intervalos curtos, eles
dão treinos mais densos do que intervalos longos. Repito, em intervalos curtos, eles dão treinos mais densos do que intervalos longos. Por quê? Porque o tempo sob tensão, ele se mantém, mas o tempo de sessão, ele vai diminuir. É o famoso musculação time efficient, eficiência de tempo na musculação, onde eu reduzo o tempo da sessão e aumento essa relação que existe entre esses dois elementos. Quer ver um exemplo mais prático ainda? Vamos para um exemplo mais prático ainda. Circuito. O treinamento em circuito, presta bem atenção, eu vou dar uma outra live sobre isso, mas presta bem atenção. O treinamento em circuito, ele é altamente denso. E por que ele é altamente denso? O treinamento em circuito, ele tem um intervalo pequenininho. Faz uma série aqui, sai, vai para outro exercício, faz outra série, sai, vai para outro exercício, com o mínimo de intervalo possível. Então eu executo, por exemplo, 8 séries, uma série de cada exercício, num intervalo muito curto, num tempo de sessão muito curto. Isso vai aumentar a densidade. Por isso que a densidade é um componente de carga, porque se eu mexer no intervalo, eu mexo na carga total. O músculo ele conta tempo sob tensão. Porque é o seguinte, ele não sabe contar isso aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 repetições. Isso ele não conta, mas ele conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segundos. Isso ele conta. Tá? Por que ele sabe contar isso? Porque 10 repetições, olha só, 10 repetições eu posso ter 40 segundos de duração. Concorda comigo? Se eu fizer concêntrica 1 segundo e 3 segundos para excêntrica, vai dar 4 segundos. 40 segundos, 4 vezes 10, 40 segundos. Mas essas 10 repetições, elas podem ter 20 segundos. Se eu fizer 1 segundo concêntrica e 1 segundo excêntrica. Então, a mesma quantidade de repetições que o músculo não conta, pode ter tempo sob tensão diferente, que é o que o músculo conta. Tempo sob tensão. Por que ele conta isso? Por causa das predominâncias dos sistemas energéticos. Uma vez que 20 segundos para o indivíduo avançado, ainda ele está na predominância anaeróbia alática. 40 segundos ele está na predominância glicolítica para as mesmas 10 reps. Beleza? Quando você quer, por exemplo, aumentar a densidade do treino, intervalos curtos. Quando você quer aumentar o volume total de treino, intervalos longos. Por quê? Porque a recuperação é maior. Você tendo recuperações maiores, você consegue manter a qualidade por meio da intensidade do esforço nas séries subsequentes. Fechou? Legal, né? Por isso que os intervalos dependem, claro, do nível de treinamento e também da condição do aluno e, claro, do objetivo do aluno. Frequência. Galera, o que é frequência? Presta bem atenção aqui, então. Vamos lá. Frequência é a quantidade de vezes, tá? Quantidade de vezes que o músculo treina ao longo da semana. Tudo bem? Na musculação a gente trabalha especificamente desta forma. Então, por exemplo, sabe aquele AB? Aqui, ó, aquele treino A, que aqui no treino A é mais para o masculino, né? O masculino faz muito isso. Peito, tríceps e ombro. Um exemplo só, tá, galera? Só um exemplo. E no treino B, o aluno treina costas, bíceps e membros inferiores. Sabe esse tipo de treino aqui? E esse tipo de treino aqui? Treino A e treino B? Sabe isso aqui? Vamos imaginar que esse aluno, ele treina 4 vezes na semana. É natural e assim, eu não vejo nenhum problema, fala tranquilo, de boa, tá? Que a frequência do aluno é 4 vezes. Sim, ele vem 4 vezes para academia, ou 4 vezes no personal, enfim, né? Se for um cara milionário, pode pagar 4 vezes o personal, beleza. Segunda, terça, quinta, sexta, tudo bem, tranquilo. Mas na verdade, na musculação, a frequência do aluno aqui é 2 vezes. 2 vezes. Por que 2 vezes? Ora, muito simples. Se por acaso for 4 vezes na semana e é A e B, vamos supor, vou até botar outra cor aqui, ó. Vamos supor que esse treino aqui seja na segunda, beleza? E esse treino aqui seja na terça. Aí na quarta vai folgar.
Na quinta ele faz esse aqui. E na sexta ele faz esse aqui. No sábado e no domingo ele folga. Beleza? Então ele treinou uma, duas, cada agrupamento muscular. Isso é frequência na musculação. O que a literatura hoje ela fala sobre a frequência? A literatura hoje fala sobre a frequência bastante controvérsia, tá? Frequência. Quantas vezes eu preciso treinar cada agrupamento muscular? Tem uma revisão sistemática que saiu recentemente que diz que o mais importante não é a quantidade de vezes que você treina, e sim se você bate o volume de treino. Ou seja, a quantidade de séries por grupo muscular ao longo da semana. O que para mim é um tanto quanto polêmico, porque você entra naquele fator da fadiga aguda, né? Você pode dar um volume muito acentuado na mesma sessão, isso pode promover ao aluno um excesso, um acúmulo de estímulos. Tem um estudo bacana publicado por Dunkel e colaboradores em 2017 que mostra que pelo menos 2 vezes na semana tem que ser estimulado cada agrupamento muscular, direta ou indiretamente. Tem um estudo mais recente, publicado por Zaroni em 2019, e todos esses artigos eu já mostrei aqui em outros vídeos no canal, que mostram que se você diluir, quanto mais você diluir o volume ao longo da semana, pressupondo que o aluno tem condições de fazer essa frequência semanal aqui, ao longo da semana, melhor é para ele, principalmente para hipertrofia. Para força, não. Para força é alta intensidade, intervalos longos e bater volume de treino ao longo da semana. Te dá um outro olhar, né? Porque o cara que treina 4 vezes na semana, e de novo, o cara que eu digo homem e mulher, né? Ele pode fazer peitoral 2 vezes, mas ele pode fazer peitoral 4 vezes. Por exemplo, você pode colocar um exercício de peito na segunda, na terça, na quinta e na sexta. A frequência é 4. Agora, se eu faço o método Blitz, né, eu isolo as musculaturas ao longo da semana em cada dia, a frequência é 1. Então eu posso alterar a quantidade de vezes que cada musculatura é treinada, mesmo mantendo a quantidade de vezes que o aluno treina na semana. O que vocês acham de a gente fazer uma parte 2 sobre as variáveis de manipulação do treinamento de força? Na quinta-feira que vem eu vou fazer a parte 2 das variáveis de manipulação do treinamento de força para a gente continuar a discutir. Porque daí eu quero vocês todos aqui engajados com esse tema e principalmente que tudo isso que a gente discutiu tenha levantado perguntas e indagações para vocês. Aqui embaixo na descrição, canal no Telegram, certo? Eu vou colocar artigos científicos lá, inclusive para embasar todas essas aulas que a gente vem discutindo, tá bom? Então vamos para cima, galera, vamos para cima que vai ser massa. Se inscrevam no meu canal e no canal da escola. Galera, então uma boa tarde para vocês, um ótimo sábado abençoado para todos. Espero que esse conteúdo de hoje tenha contribuído bastante para vocês. Tamo junto, galera, obrigado, tá? Valeu então? Tamo junto. Falou, fui!